no caminho reto, no caminho eterno. Abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, Senhor. Veja nessa noite se há algo mal. Perdoa, Senhor, o homem mau. Perdoa, Senhor, se nós pecamos no olhar, no pensar, Senhor, em nossas decisões, em nossas escolhas, em nossas ações, em nossas reações. Declaramos que não há nada maior do que o Senhor, não há nada mais alto, mais sublime do que teu santo e bendito nome. Nós bendizemos o nome que é sobre todo, o nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo ele tenha liberdade, Senhor. Ele tenha liberdade em nome de Jesus. Que ele tenha liberdade, Senhor. Que os nossos ouvidos sejam sensíveis. Que os nossos ouvidos sejam sensíveis. Convido a igreja para se colocar em pé. Em nome de Jesus. Vamos entrar nesse ambiente de adoração e oração e devoção ao Senhor. Não deixe a distração nesse momento tomar conta da nossa mente. Que nós possamos levar cativo os nossos pensamentos, a nossa mente ao Senhor. Que nós possamos nos render totalmente à vontade do Espírito Santo nesta noite, lançando sobre Ele, lançando sobre ao Senhor toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, todos os nossos anseios, porque é o Senhor que tem cuidado de nós, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos cuida. Bendizemos o teu santo e bendito nome. Obrigado, gratidão nós temos no nosso coração. Nós somos gratos ao Senhor. Sabemos que apesar, Senhor, do que nós enfrentamos no momento que nossa casa se encontra, nós declaramos que não há nada maior do que o Senhor, não há nada mais digno do que o Senhor de receber toda a honra, toda a glória, louvor, majestade. Bendizemos, só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. Levamos a nossa mente cativa ao Senhor. Tenha liberdade, Paizinho. Tenha liberdade, Paizinho. O ambiente é seu, um ambiente de glória, onde homens e anjos se rendam diante de Ti, se rendam diante de Ti, se rendam aos Teus pés. Toda distração na nossa mente, aquilo que nós deixamos de fazer, aquilo que nós fizemos, no nome do Senhor Jesus, nada pode nos roubar nesta noite, nada pode nos roubar da presença do Senhor. A nossa mente, nós declaramos: mente, alma, aquieta-te dentro de mim, alma, aquieta-te dentro de nós. Nós amamos e louvamos ao nosso Senhor, e a Ele nós cremos, e a Ele que nós entoamos cânticos, é a Ele que nós entoamos toda adoração. Santo, santo, santo és o Senhor, santo, santo és o Senhor. Choricando, robabachuriando, robalababachuriando. Santo,
Nos ensina, Senhor. Nos ensina a depender totalmente de Ti. Perdoa, Senhor, quando nós ouvimos a nossa alma. Perdoa, Senhor. Perdoa por nós não ter mais tempo para edificar o nosso espírito. Não nos deixe que o nosso dia a dia, não deixe, Senhor, não deixe que o nosso trabalho nos roube de Ti. Não deixe, Senhor, que nossos desejos nos roubem de Ti. Não deixe, por favor, Espírito Santo. O Senhor é o nosso consolo. O Senhor é o nosso amigo fiel, verdadeiro. Aquele que nos aponta a Cristo. Aquele que nos lembra de tudo que Cristo ensinou. Nos batiza, Senhor, um batismo de amor, um batismo de devoção, de adoração.
da ingratidão não conseguem enxergar o milagre do dia a dia. Perdoa, Senhor, quando os ouvidos da ingratidão nos bloqueiam, nos blindam, faz-nos esquecer, não deixa-nos ouvir a sua voz. Nos dá um coração grato, nos dá um coração grato. Obrigado porque aqui nós estamos, Senhor. Obrigado porque aqui nós estamos nesse momento. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Muitos gostariam de não ter uma oportunidade, muitos desperdiçam uma oportunidade, mas nós estamos aqui e declaramos que o Senhor é Deus, que o Senhor visita nesse momento a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, o esposo, a esposa. O Senhor visita nesse momento, toca no coração, toca na mente, que essa mente seja cativa em Ti, que essa mente seja rendida aos Teus pés, que nós não venhamos nos esquecer das Suas promessas, não nos esquecemos dos Seus benefícios, não nos esquecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo milagre da vida, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ter um coração grato. Nos ensina, Senhor, a prestar a verdadeira adoração ao Senhor. Nos ensina, Senhor, uma adoração não se trata somente de uma canção, mas de uma vida santa, regrada diante do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Ele esteja nos fazendo lembrar de tudo que Jesus nos ensinou, tudo que Jesus nos ensinou. Não nos deixe desviar, Senhor. Não nos deixe, Senhor, por mais árduo que seja a caminhada, que o nosso pensamento, que a nossa mente, as nossas razões, as nossas emoções, que os nossos sentidos, eles sejam rendidos ao Senhor, que eles venham se prostrar diante do Senhor, se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso, do Pai eterno, do Pai que nos ama, que nos guarda. O Senhor nos ama, o Senhor nos guarda. Faz-nos entender, faz-nos sentir esse amor, esse cuidado do Paizinho eterno que é o Senhor. O Senhor não nos abandona. Você não veio essa noite só por vir. O Senhor diz que vai dar tudo certo. Vai dar certo. Que possamos ser rendidos, Senhor, à Sua vontade. Que o nosso alimento seja fazer a Sua vontade. Aqui nós caminhamos, nos movemos nesse lugar, nesse ambiente, por Sua vontade. O Senhor tem liberdade entre nós. O Senhor tem liberdade entre nós. Perdoa, Senhor, o nosso coração. Perdoe a nossa vida, Senhor. Te peço perdão em nome de Jesus. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau. Vê se nós, o nosso velho homem, está tentando voltar, Senhor. Nos ajuda, precisamos de Ti. Precisamos, Pai, que nós possamos, quando sair desse lugar, mas que nós possamos permanecer nesse ambiente, que esse ambiente seja vivo dentro de nós, que esse ambiente, Pai, nós possamos entender a Sua vontade, entender a plenitude do Senhor, que nós possamos entender quão bom,
e que os nossos ouvidos sejam sensíveis ao Senhor, que os nossos ouvidos, Pai, sejam audíveis, que a gente possa ouvir a Tua voz suave, soar dentro de nós. Sim, Senhor, se porventura nós não conseguirmos discernir a Sua voz, nós te pedimos, não desista, Senhor, de nós. Use o irmão, use o profeta, use o pastor, use a palavra, use a canção, usa, Senhor, as pessoas, usa, Senhor, a natureza, usa, mas não deixe de falar conosco, que o nosso coração seja sensível, que haja uma sensibilidade em nós, que haja uma sensibilidade dentro de nós, e que não viemos entristecer ao Senhor, não viemos entristecer ao Senhor. Não apagueis o Teu Espírito de nós, Senhor. Não retires o Teu Espírito de nós, Senhor. Não retire o Teu Espírito de nós, Senhor. Não retire o Teu Espírito de nós, Senhor. Que haja, Senhor, em nome do Senhor Jesus, um encontro com uma realidade, Senhor, mas um encontro dos céus. Que no nome do Senhor Jesus, que possamos ter experiências contigo, experiências, Senhor, em sonhos, experiências ouvindo a Tua palavra, experiências no casamento, experiências com os filhos, experiências com o Senhor. Mas não nos deixe de fora daquilo que o Senhor quer fazer, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está comunicando nesses dias, não nos deixe de fora daquele avivamento, Senhor, que está acontecendo aqui dentro de cada um. Não nos deixe de fora do que há de vir, não nos deixe de fora, Senhor, em o nome
rompa das amarras que eu tenho ainda dentro da minha alma, Jesus. Senhor, que ao eu declarar santo, eu possa quebrar a cadeia da minha timidez, Senhor. Senhor, ao momento de eu declarar glória a Ti, Jesus, o Senhor liberta dos meus vícios. O momento que eu proclamar o sangue de Jesus tem poder, que o Senhor venha romper sobre a minha vida e sobre a da minha família, Senhor, para fazer infinitamente mais aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Jesus, nessa noite, como ministério, como ministro, eu não vim entregar algo à Tua igreja, Jesus, eu vim receber algo junto à Tua igreja, Senhor, eu não quero mais canções, nós não queremos mais canções que o mundo nos oferece, por mais que elas sejam boas. Nós queremos algo divino, algo do céu, Senhor, algo para esse lugar, para esse momento, para essa hora, Jesus. Usa os Teus ministros, Jesus, usa os Teus profetas, usa os Teus diáconos, os Teus pastores, Senhor, para proclamar as boas novas, para proclamar algo dos céus, algo novo que vem de Ti, Senhor. Nós declaramos que nós não vivemos uma placa de uma igreja, mas nós vivemos a igreja do Senhor. E nós estamos dispostos a viver algo novo que o Senhor tem para derramar sobre o Brasil, Senhor. Senhor, nós nos colocamos como ministro e como servo, Senhor, para fazer a Tua vontade, Jesus. Senhor, não tem a ver com igreja pequena, com igreja grande, com volume de pessoas dentro, ocupando as cadeiras, mas tem a ver com o amor de Jesus que está impregnado dentro de nós, Senhor, em fazer a Tua vontade, Senhor, de nos colocarmos em Tuas mãos para ser feita a Tua vontade. Não tem a ver com a capacidade que o ministério pode oferecer, que uma pessoa pode fazer. Não tem a ver com quanto uma pessoa entrega a essa igreja, mas tem a ver com um coração voluntário para fazer a Tua obra, Senhor. Senhor, nós proclamamos, nós dizemos que o dízimo é um fundamento da Tua palavra, mas que a oferta seja do nosso coração, Senhor, que venha ser por intermédio da Tua palavra, do nosso entendimento, Senhor. E nós não pregamos sobre dinheiro, então não tem nada a ver com o que nós oferecemos a Ti, Jesus. Tem a ver com quem nós queremos ser, tem a ver com quem nós escolhemos que o Senhor seja para nossas vidas. E essa igreja escolhe que o Senhor seja o primeiro e o centro de nossas vidas. Senhor, nós não viemos proclamar algo que o mundo pode oferecer. Não existe coach nesse ministério para que a gente possa oferecer somente as coisas boas, mas que nós possamos preparar para as coisas ruins que o mundo vai nos oferecer futuramente. Mas nós temos uma certeza que o Senhor é bom e em todo momento o Senhor está com a gente. E vivendo a boa e perfeita vontade do Senhor, o Senhor nos guarda, o Senhor nos resplandece sobre as trevas que há nesse mundo, para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, para transmitir o Teu amor, Jesus. Irmão, nessa noite, se você veio procurar uma igreja que acende e pisca a luz, que aumenta som de guitarra, que aumenta som de violão, que coloca ministério para louvar, que puxa um louvor e faz meta em outro, nós fazemos isso. Mas o Senhor está nos direcionando não para que vocês venham aqui e olhem o ministério de louvor, que cante bonito. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para você ter um encontro com o Senhor. Não foi com um ministério. A palavra será entoada, as ministrações aos nossos corações serão feitas, o ministério de dança fluirá, os diáconos estarão atentos, os ministros estarão sensíveis à voz do Senhor. Mas a coisa mais importante nessa noite não tem a ver com a estrutura, com o que pode ser oferecida. Tem a ver com o que o Senhor preparou para ti, exatamente para ti, meu irmão. Ao fechar os seus olhos, que você possa estar sensível à voz do Espírito Santo. O teclado será conduzido não pelas mãos do Filipe, mas pelas mãos deles através
Senhor está nos dizendo essa noite. Se algo te atrapalha nesse momento, que você feche seus olhos. Não existe pessoa mais perfeita, pessoa mais bela, que você possa olhar do que a Jesus Cristo. Ele que se entregou, Ele que cuida de você, Ele que intercedeu por você, com gemidos inexprimíveis. O pastor dessa igreja vai chegar, mas não tem a ver com o que Deus quer fazer por conta dele. Não tem a ver com os pastores dessa casa. Tem a ver somente com Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, que está em todos os lugares. E nesse momento eu tenho a plena certeza que Ele está no seu ouvido, proclamando para que você possa ter o discernimento, que você possa abrir os ouvidos espirituais, para que você possa ouvir a voz dEle. E nós proclamamos que nesses momentos onde a paz governa, onde um piano dedilha as suas notas, que você possa encontrar paz também no seu coração. Nós vivemos em um mundo onde todas as coisas nos aceleram. Todos os momentos em que nós olhamos ao nosso redor, não existe carro andando a 1 km por hora. As pessoas não andam mais como uma pessoa devagar. Sempre estão corridas, sempre estão atrasadas, sempre estão nos compromissos em cima da hora. E o Senhor te trouxe aqui para você desacelerar seu coração. Que a sua batida, a batida do seu coração, seja compatível com as batidas do coração do Senhor, para que você possa entrar na harmonia do que Ele quer te trazer nessa noite. Se a sua casa não pode te oferecer um ambiente de paz, receba um renovo, receba a paz no seu coração. Se você não pode ter um momento em silêncio no seu lar, receba o silêncio de Deus. Eu não sei se você está entendendo. O que eu quero dizer é que o Espírito Santo está me conduzindo. Não é para que você feche seus olhos e fique em silêncio. É para que você feche seus olhos e proclame a boa vontade perfeita do Senhor. Que você venha nessa noite encontrar o seu Pai, que você venha proclamar que Ele é bom, que Ele é fiel, que graças a Deus Ele me encontrou. Senhor, obrigado por ter me encontrado, Jesus. Obrigado por ter encontrado a minha família, Pai. Obrigado por ter estabelecido esse ministério, Jesus, que não foi feito por homens, não foi feito por mãos de homens, Senhor, mas foi feito pela Tua vontade, Jesus. E nessa noite, se você não tem nada, Senhor, eu não tenho nada para orar, que você venha agradecer pelo dom da vida que o Senhor te deu. Se você não tem o que orar, agradeça a Deus por ter chegado até aqui essa noite. Porque não é algo simples, meus irmãos. Todo dia Satanás luta contra a sua vida. E você não vê? Claro que não. Satanás está ao derredor, ele não precisa estar visível na sua frente. Mas em um momento, Satanás pode tirar tudo aquilo que o Senhor quer transbordar sobre a sua vida. E Jesus te deu mais uma oportunidade de estar aqui essa noite. Não tem a ver com o seu carro estava com gasolina e você pôde chegar até aqui essa noite. Tem a ver com o que o Senhor te entregou nas suas mãos para que você tivesse os recursos, para que você acordasse, para que você tivesse a disposição do
seu dia a dia, para que você pudesse ter todo esse privilégio de estar aqui essa noite. Nós não entendemos o que o Senhor faz, mas o Senhor faz as coisas simples, e nós não vimos as coisas simples. A coisa mais simples da vida é o nosso respirar. Você não faz esforço para aprender a respirar, você já nasce sabendo. E até nisso o Senhor é grande, porque no momento, se Ele quiser, você para e não existe mais nada. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos conduziu a esse ambiente. Senhor, nós entregamos, Senhor, todas as súplicas, Jesus, toda a adoração, Jesus. Que o sussurro de vozes aqui esta noite, Jesus, venham ecoar sobre os teus ouvidos, Jesus. Que eles cheguem com uma adoração, Senhor, com uma oração sincera, Jesus. Senhor, aquele que é tímido, Senhor, que o Senhor quebra as cadeias da timidez. Aquele que tem vergonha, Senhor, sobre viver verdadeiramente o seu chamado, que o Senhor quebra a vergonha, Senhor, que existe dentro do seu coração. A palavra de Deus diz que os envergonhados, os tímidos, não herdarão os reinos de Deus. E nós proclamamos uma igreja que não tem vergonha de viver literalmente o teu chamado sobre esse mundo, Senhor. Nós proclamamos que aqui dentro dessa igreja existe evangelista, pastores, mestres. Nós proclamamos que existem todos os 5 ministérios sobre essa casa. Nós sabemos que daqui dessa casa sairão missionários, Jesus, que estão escondidos em certos momentos. Mas nós trazemos luz a esses chamados, Pai. Nós trazemos luz a essas pessoas, Senhor, que elas encontrem Jesus, encontrem em Ti o que realmente o Senhor trouxe elas aqui para ser feito. Senhor, encontre as pessoas que acham que são só pessoas para estarem no banco e acham que não têm a capacidade de fazer nada no ministério. Nós proclamamos, Senhor, que essas pessoas são as pessoas mais valiosas que existem dentro desse ministério. Porque Deus, por um momento, pode estar te escondendo, meu irmão, mas uma hora Deus vai te expor. Deus vai te expor. Eu trago luz a esse chamado. Você que acha que está escondido, aos olhos de Deus você não está, meu irmão. Deus vai te encontrar, Deus vai te pegar. Se você não estiver na vontade dele, Deus vai te moer, vai te fazer de novo. Mas Ele vai fazer você florescer, vai fazer você crescer, e vai fazer você mediante a vontade do Senhor. Os anos podem passar, mas as promessas de Deus, as promessas de Deus não falham. Que você possa levantar um clamor agora nessa noite. Levante um clamor para Jesus. Não porque eu estou pedindo, mas por vontade própria, por amor a Ele. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tamanha bondade, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor se faz presente nessa noite. Continue nos guiando, Senhor.
coisa que nós ministros aqui nunca vamos fazer é a nossa vontade. Nós nunca vamos seguir protocolos do que o homem quer fazer. Jamais. Nós somos uma igreja guiada 100% pelo Espírito Santo. E hoje eu vim para o culto com uma certeza que o Senhor iria usar a minha vida. Mas na minha cabeça eu ia fazer a abertura. E de repente o Senhor me falou que não, que seria uma oferta. E por que isso? Porque se hoje eu fosse fazer a abertura, seria pelo homem. Estava tudo preparado. Estava tudo preparado. Aí de repente o Senhor disse que não para fazer a oferta, porque é pelo Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito, não pelo homem. Então como que tu vai dar a abertura? A oferta quem vai fazer sou eu só vou te usar. Quem vai falar vai ser eu. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Jesus. Esta noite eu quero te convidar a fechar seus olhos. É a palavra de oferta, irmão. Amém? Mas é guiada pelo Espírito. Eu te convido a fechar seus olhos e se autoexaminar por alguns minutos. E que você possa ver o que você tem para ofertar para o Senhor. E eu não estou falando sobre dinheiro. Eu estou falando o que você tem dentro de si para entregar para o Senhor. Qual é a sua oferta essa noite para o Senhor? O que o Senhor está querendo de você que você não quer entregar? Se de alguma maneira nós tivermos um valor em espécie, um saldo em nossa conta, é muito fácil. A gente consegue vir, abrir um aplicativo, fazer uma transferência, fazer um Pix. Se nós tivermos uma cédula, a gente coloca no envelope e coloca no gasofilaço. Mas aquilo que está escondido dentro de nós, esse sim é difícil de entregar ao Senhor, porque esse só depende de ti e dele no teu secreto. Senhor, examina, Senhor, por dentro. Senhor, o que nós temos para te oferecer? Senhor, qual é a nossa oferta genuína essa noite? Senhor, nós não queremos sair fora desse rio. Nós queremos fluir, Senhor, segundo a tua vontade. O que nós temos para te ofertar essa noite, Senhor? Senhor, o nosso desejo é ofertar o nosso coração, pois aquele que tem o seu coração em Jesus tem tudo. Aquele que tem seu coração em Jesus, ele tem tudo. O Senhor supre todas as nossas necessidades. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que é o nosso braço forte. Biblicamente, dízimos e ofertas, eles são antes da lei, são durante e depois. Mas o Senhor nunca colocou o dízimo em cima da nossa salvação. Nós adoramos e nós amamos Jesus porque nós já somos salvos. Nós não adoramos e não amamos Jesus para ser salvos, porque nós já queremos e sabemos que se estamos nele nós já seremos salvos. Jesus.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada ofertante, por cada dizimista essa noite. Pai, que o Senhor venha suprir, Senhor, todas as necessidades. Senhor, que se nós estivermos afastados e longe de Ti, Senhor, nós possamos encontrar um lugar, Senhor, de segurança, de confiança, onde o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Abençoa, Senhor, os ofertantes e dizimistas, Pai. Abençoa e celeira. Senhor, abençoa as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos cuidar do órfão, para que nós possamos cuidar da viúva, dos necessitados. Senhor, o desejo do nosso coração é cuidar dos missionários. Nos abençoa, Senhor, derrama sobre essa igreja, Pai, uma prosperidade divina, para que nós sejamos reconhecidos, Senhor, por cuidar daqueles necessitados. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.
medida em que te conheço mais, tudo perde seu valor, vou aprendendo a estar. Deixa o cheiroso te abraçar nesta noite. Dia mais tarde, Deixa o Espírito Santo mover o meu coração e a tua mente cativa ao Senhor. à medida em que te Porque Ele não desistiu de você e não vai desistir. tudo perde seu valor, eu estou aprendendo. Ainda com o Espírito Santo nesta noite te adorar. Porque o Senhor trabalha em meio aos louvores. O Senhor opera em meio aos louvores. O Senhor liberta em meio aos louvores. É adoração, Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Tudo perde seu valor, eu estou aprendendo a estar cada dia mais tarde, à medida em que te conheço mais. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Porque a brisa está tão gostosa e você está tão confiante no Senhor que quer até dormir. Então glorifica Ele para você não dormir nessa noite. Glorifica para você não dormir nessa noite. Porque a brisa está nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Quando eu fui convidada a trazer uma palavra essa noite, pode se assentar em nome de Jesus. O Senhor tinha me dado uma palavra em João 3,16. Eu falei, Senhor, eu vou pregar essa palavra na sexta-feira com a minha família aqui, porque sempre o pastor Flávio ministra essa palavra, uma palavra, e eu falei, então eu vou me preparar para ela. Mas antes de eu me preparar, o pastor foi mais ligeiro. E achou. Então falei, Senhor, amém. Quero agradecer meus pastores pela confiança. Vocês são doidos. Mas os doidos não vão errar o caminho, né? Então, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que
nele, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e o homem amou mais treva do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu tenho 3 filhos, Luiz Gustavo, Lucas e Luiz Henrique. Amo muito. Eu não teria coragem de dar um dos meus filhos para morrer por ninguém aqui dentro, porque eu amo demais, e porque eu também não sou Deus. E quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor mandou eu ir lá no hospital, quando o primeiro ia nascer. Eu não tive dor de parto, eu não tive filho normal, tive cesariana. Mas aquela agonia de ver as coisas acontecerem logo, o neném nascer em meus braços, foi um tempo bem precioso de agonia. Eu tinha medo até de arrancar um dente, imagina trazer um filho ao mundo, gente, só Jesus. Eu ainda falava, Senhor, que não seja normal, porque senão não vou nem conseguir, vou para fora. Mas Jesus é tão maravilhoso, preparou tudo. E eu falei, Senhor, como é difícil uma mãe abrir mão de um filho. E o Senhor abriu mão do seu filho, por causa do amor que Ele tem por nós. Ele abriu mão. Você tem coragem de abrir mão de alguma coisa por amor a Cristo? Você abriria mão de um serviço, de uma faculdade, de um namoro? Você teria coragem? Mas Ele morreu na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz por causa de mim e de você, por amor, para que nós não perecemos ao inferno. Aleluia. Alguém está me entendendo? Então justifica aí, justifica, vamos embora, vamos trabalhar para lá. Porque o que eu estou falando aqui não é aquilo que você nunca ouviu. O que eu estou falando aqui é aquilo que você já sabe, porque vocês são leitores da palavra, amém? Glória aí, tá vendo? Ninguém vai dormir. E o Senhor me colocou algo no meu coração sobre a luz, porque o Senhor é a luz do mundo. Aí eu peguei, fui pro meu quarto, apaguei e acendi a luz, apaguei e acendi a luz. Coisa de doido, né? Mas eu precisava entender o que o Senhor queria gerar no meu coração. Porque no dia da apresentação, quem não veio, não vou falar que perdeu, mas deixou de ganhar. Na nossa festividade de 2 anos do MEC, uhul! Nós ainda estamos em festa, o Rio está aqui. A apresentação das meninas foi tão poderosa no meu espírito, que se não tivesse ministração, já tinha sido ministrado ali. Porque a gente vem numa expectativa de que quem vai trazer a palavra, ela tem uma responsabilidade de trazer uma resposta. E não é isso. A gente não vem para cá para ter uma resposta em Deus. A gente vem para dar uma resposta a Ele, de adoração, por Ele ter morrido na cruz do Calvário. Amém? Então, a gente vem para dar uma resposta em adoração. Mas a gente é aquele menino mimimi,
acendendo e apagando a luz. E o Senhor fala ao meu coração: muitos estão aqui, não porque querem ir para o céu, não, porque tem medo de ir ao inferno. Porque tem medo de ir ao inferno, não porque tem um temor no Senhor. Eu falo para meus filhos: eu não quero que vocês tenham medo, mas tenham respeito. Né, Gustavo? E o Senhor não quer filhos medrosos. Eu estou com medo de ir para o inferno, por isso que eu vou para a igreja bater meu cartãozinho. Não, eu vou para a igreja porque eu vou dar a resposta de adoração ao Senhor pelaquilo que Ele fez na cruz do Calvário, para que Ele não me lance nas trevas, porque céu no inferno ele é real. Tem gente que fala: estou vivendo uma vida no inferno. Não está não, igreja. Está não. Nós não sabemos o que é isso, graças a Deus. Lá em Lucas 8:16, aleluia, Jesus. Eu vou ler só o 17. Não há nada oculto que não tenha a ser manifestado escondido, que não venha a ser trazido à luz. Eu fiquei, né? Quando a gente tem um segredo muito bem guardado, que a gente não conta nem pro melhor amigo, é porque a gente não quer que ninguém saiba. Mas quando a luz de Cristo ela entra dentro de nós, nada vai ficar oculto, nem vai ficar escondido. Aleluia, Jesus. Quando o Senhor chega na minha vida e na tua vida, nada que possa impedir e parar o teu propósito, Ele vai deixar. A mentira, o engano, a trapaça, quando a luz do Senhor ela vem, isso tem que sair. Quando a luz de Cristo vem para a minha vida e para a tua vida, aquilo que é engano, aquilo que é falsidade, ela tem que sair. Quando a luz do mundo, que é Jesus Cristo, entra em nossas vidas, o adultério tem que sair. Quando a luz do mundo, é Jesus Cristo, entra na minha vida, a fofoca tem que sair. Eu queria tanto ir para o outro lado, mas eu não vou ser fiel. Igreja, a gente quer de Jesus um remedinho que passe a nossa dor momentânea. Mas Jesus, Ele quer trazer para a gente uma cura para a eternidade. E nós não podemos ficar com barganha com o Senhor. Nós não podemos ficar pendurados com o inferno por causa de engano, mentira, trapaça. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui tem pessoas falam como um cristão, se veste como um cristão, mas não tem o Espírito de Deus com ele. O chicote vai estralar, mais bate, mais cura. Quem não me conhece, eu sou a pastora Mara, esposa do pastor Flávio, mãe de Luiz Gustavo, irmã da pastora Elisângela.
Josué neste lugar, porque ele trabalha conforme ele quer, na hora que ele quer. Ninguém fica parando, ninguém dá ordem ao Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo ele libera sobre o altar do altar para vocês, então é o Senhor que está me usando. Aleluia. Se doer, dá aleluia, gente, não tem problema, mas dá glória a Deus. E o Senhor falava ao meu coração que quando a luz do Senhor ela entra no ambiente, as trevas têm que sair. Quando a luz do Senhor entra na nossa casa, aquelas revistinhas de horóscopo tem que sair. Quando a gente está servindo ao Senhor e a luz dele está conosco, a gente não pode ficar entrando em certos sites. Ai, Jesus. A luz do Senhor dentro de nós, ela produz frutos de arrependimento. Eu me arrependo e alcanço misericórdia. Quando um filho ele faz birra com a mãe briga, bate, daqui a pouco ele esquece. E ele vai lá e pede copo. Ele vai lá e grita: mãe, tô com fome. É como se nada tivesse acontecido. Com Jesus ele é assim. Ele vem com bálsamo, ele vem com misericórdia, mas ele também vem com fogo. Deixa eu contar para vocês um episódio que aconteceu uma vez, mas não é para com medo não, é só respeito do Senhor. A gente foi num lugar e era um chá de cozinha, num lugar muito bom. Pessoas com condições melhor, e julgou aqueles que estavam chegando, mandando entrar pelo fundo da casa, porque seria no fundo o ambiente, mas poderia passar pela frente da casa ou pelo fundo. Pediram para a gente ir pelo fundo. Fomos pelo fundo, começamos a fazer a brincadeira. De repente o Senhor falou: eu quero trabalhar neste lugar, eu quero fazer algo neste lugar. Falei: Senhor, então eu vou começar a falar com os vasos. Os vasos já começaram a ficar todos ligados, e o Senhor começou a operar algo dentro daquele lugar. E o Senhor começou a falar naquele lugar. E as pessoas que estavam fazendo a extensão, por causa de uma porta de vidro, separando um lado do outro, começou a vir para este lado de cá. Porque quem conhece Jesus sabe que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele transforma e que Ele dá vida. E aquelas pessoas começaram a pedir oração. E o Senhor, numa alta voz, o Senhor falava que naquele lugar, e a espada da justiça estava chegando naquele lugar, que a espada da justiça estava naquele lugar. E a partir daquele dia o Senhor ia olhar naquele lugar como chamas de fogo. Igreja, em menos de 15 dias nós tivemos uma notícia que a dona da casa faleceu. Duro foi, porque era parente, conhecido, era família. Foi duro, mas algo ali naquele ambiente, naquele momento, não agradou ao Senhor. Algo não agradou ao Senhor. E aquilo que não agrada a Ele vai falando uma, Ele vai falando duas, e Ele vai falando. Se você se fazer desentendido, Ele vem. Ele vem. Jesus, Ele vem. E Ele vem no momento que você menos espera. Porque se o Senhor falou que Ele tem uma obra na tua vida, que Ele te chamou para libertar, para curar, por que tu faz cara de sonso?
Mas lá fora, quando você passa naquela porta, tem uma legião de demônios esperando a tua queda. Talvez essa palavra seja só para mim, não tem problema. Em Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sheba Lamachore Calabácia, Lamassui Calabácia. Lâmpada, ela traz o quê? Luz, clareza. A palavra de Deus, ela é lâmpada, ela traz luz e ela traz clareza. E quando o Senhor nos chama para aquele particular, naquele momento que Ele quer falar através da palavra, porque é profecia. Deus está mandando orar, entrar no quarto, fechar a porta e não está atrás do profeta. Quem sai atrás do profeta recebe profetada. Porque a palavra de Deus, ela é profecia. Deus não usa profeta toda hora, não, igreja. Deus não usa profeta toda hora. Eu tive uma época da minha vida que eu ia para a casa da minha mãe no interior de São Paulo, Angatuba. O povo não podia saber que eu ia para aquele lugar. Eu não comia direito, eu não dormia, porque o povo queria revelação. Ai, a missionária Mara está aí, nós vamos aí para ela orar por nós. Quantas vezes, quantas noites, sem dormir, orando pelo povo. Ah, pastora, você não gostava? Eu gostava. Só que as pessoas só gostavam do dom que eu carregava. As pessoas às vezes não estão atrás de você, está atrás daquilo que você vai oferecer. Mas se você oferece a palavra de Deus, é a palavra de Deus que eles vão querer de você. Calamacia, mandarabácia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Quem caminha com Cristo não caminha na escuridão. Quem caminha com Cristo não consegue caminhar naquilo que caminhava no passado. Não bebe, não fuma, aleluia, não usa droga, não se prostitui, é passado. Hoje é uma vida transformada, uma vida lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ramandarassúria, quer mandar se andaramácia, Emilia Sumi Calamácia. Quando eu vi que as pessoas queriam de mim só o dom, eu falei: Senhor, te entrego. Eu te entrego. Eu não quero. Eu não quero viver uma vida tribulada, porque as pessoas só querem aquilo que eu posso oferecer. Era como se eu não existisse. Porque eles já começam a te ver como uma feiticeira, uma macumbeira. E o Senhor não tem nada disso. Satanás só imita aquilo que o Senhor tem. Ele não cria nada, ele só imita. E o Senhor nos chama para serem imitadores de Cristo. Andar como Cristo anda. Falar como Jesus fala. Fazer aquilo, as obras que o Senhor faz. Queira ter uma vida transformada. Queira ter um ambiente de paz dentro da tua casa. Traz a palavra de Deus para a sua casa. Não deixe ela só aqui na igreja. Jó serviu ao Senhor. Era reto. Mas ele não levou para dentro de casa. Ele não apresentou para a família. Então você tem que andar reto conforme a palavra de Deus. Não era isso que eu ia ministrar. Eu fiz até uma bolsinha aqui. Mas não sei por que não dá certo comigo.
Deus tem dons e talentos para mim e para você, mas aquilo que Ele nos presentear não podemos jogar fora. Hoje eu oro para que o Senhor devolva aquilo que eu entreguei para Ele, no momento de ira, de nervosismo, de raiva, porque a palavra diz que a gente pode se dar, mas não pode pecar. Ireis, mas não pequei. E eu acredito que naquele momento eu pequei, porque eu orei 3 dias, 3 noites chorando. Deus, me dá. Isso já vai fazer 18 anos. 18 anos que eu entreguei esse dom ao Senhor e Ele ainda não me devolveu. Que coisa, né? Como a gente é rebelde. Quando as meninas estavam aqui na igreja apresentando aquela dança, eu via como se dos vestidos de vocês saísse fogo. Só que esse fogo, ele não vinha em linha reta. Ele transpassava as cadeiras, todas as cadeiras. O fogo vinha e passava pelas cadeiras e atingia algumas pessoas assim, como um raio. Olha como é poderoso isso aí. Apresenta mais aqui. O louvor, ele ainda é uma arma ao nosso favor. Se você não consegue orar, louve. Se você não consegue gritar, louve. Se você não consegue chorar, louve. Mas tenha uma reação na presença do Senhor. Reaja. Chame a presença de Deus de uma forma. Traga a presença de Deus para dentro de você. Seja a luz aonde você passar. Seja aquela pessoa que as pessoas querem estar junto, que querem ter um momento de mesa com você. Seja aquela pessoa que na lista de convidados você seja o primeiro, não o último. Não se sobrar. Não é porque se não chamar a família vai rejeitar. Seja uma pessoa que a luz do Senhor brilhe dentro de você aonde você for. Porque o brilho do Senhor ninguém apaga. Quem conhece a historinha eu acho que é da cobra e daquele bichinho que alumia? Vagalume. A cobra tinha inveja do brilho de vagalume e queria comer ele. Por quê? Porque o brilho dele incomodava a serpente. Você não sabe que muitas das vezes aquele que se levanta contra você é porque o teu brilho está incomodando? Será que você é tão carnal que não consegue entender que aquilo que Deus depositou dentro de você traz inveja e perseguição? Aquilo que o Senhor colocou dentro de você levanta pessoas que você nem imagina para ir contra você por causa do brilho do Espírito Santo. Glória a Deus. Tem alguém comigo? A inveja, ela é um demônio. Ela é um demônio, ela destrói. Ela destrói. Às vezes você nem sabe que está dentro de você. Mas faz uma autoanálise de você, pergunta para o Espírito Santo, ele vai falar, ele vai te conduzir a esse lugar. Eu já senti inveja. Você pode falar que nunca. É ruim, hein? Nós somos carne, igreja. Nós somos pessoas. Nós precisamos entender que nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele, nós estamos nele. E se você não vigiar, você é levada pela astúcia de Satanás. Ele vem com a flechadinha, depois ele vem com outra, e se ele vê que você cedeu, aí ele entra. Aí é só o sangue do Cordeiro. Mas hoje o Senhor que está aqui, tem um rio correndo nesse lugar, que eu não preciso falar para você, olha o rio, deita no rio, mergulha no rio. O rio de Deus está neste lugar. Acesse este lugar, acesse este lugar da adoração, acesse este lugar. Aleluia. Amandarassuri calabalabachai.
Senhor está a trabalhar neste lugar. Eu falo, Senhor, é tão difícil ser vaso de exortação. Ninguém quer estar perto. É tão difícil falar para a pessoa que ela está errada, o caminho é errado. Ninguém quer estar perto. Mas é melhor a pessoa que está no caminho errado não andar com você do que o Espírito Santo se afastar de você. Isso é uma presença que dinheiro não compra. É vida no altar. É oração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É andar com Deus. E falar com Deus. E consultar a Deus. Eu fui falar com o Senhor. Senhor, deixa eu passar no médico para estralar meus ossos. Eu esperarei ele responder. Porque a minha vontade é de ir. Mas eu não sei se o Espírito Santo de Deus quer. É ser conduzido pela palavra de Deus. É ser conduzido pelo rio do Senhor. Ele te dá direções. Ele fala contigo. Não tome decisões sem o Senhor falar que pode. Não tome decisões sem você orar. Não tome nenhuma decisão sem o Senhor te ordenar. Jesus não era aqui, mas tá bom. Bora. Quando a luz do Senhor ela entra na nossa vida, ela traz transformação de dentro para fora. E eu vejo o Senhor fazendo algum movimento no meio da igreja. O Senhor vai começar a trazer algumas mulheres, vão gerar nesse ambiente. O Senhor vai fazer algumas mulheres gerar nesse ambiente. Porque algumas vão gerar milagres. Ai, Jesus. Estou suando. Eu sei que tem umas pessoas que vão. O Senhor falava comigo, pastora, em casa hoje, que mulheres vão gerar neste lugar. Que vai ser um dos primeiros sinais que o Senhor vai dar sobre o MEC. Nascer, crescer dentro deste ambiente de glória. Algumas crianças já foram geradas nesse ambiente, mas o Senhor vai fazer mulheres gerar milagres nesse ambiente de glória. Onde eu posso olhar? Porque vai ser um dos sinais que o Senhor vai dar neste lugar. Que esse rio, que é vida, está fluindo. Que esse rio de vida está fluindo. Está fluindo, gente. O rio está fluindo. O rio está fluindo. A gente quer limitar a Deus, a gente quer ensinar a Deus a trabalhar. A gente vai na igreja Y, o louvor é ruim. A gente vai na igreja C, não me deram a paz. Eu vou para a igreja. Gente, a igreja é eu e você. A igreja é eu e você. Nós fazemos o culto. Se você sempre esperar de alguém, você não vai conseguir chegar neste lugar. Já vem adorando, vem glorificando, vem exaltando. Eu sei que essa igreja aqui ela é tão diferente que as reuniões não é igual. Em uma das reuniões o Senhor falava acerca de que Ele está em todos os lugares, Ele está vendo tudo. Ele ouve conversa de WhatsApp, Ele ouve conversa de mesa, Ele ouve cochicho no ouvido, dentro e fora da igreja. Isso é terrível. O Senhor é terrível. Tudo está patente ao Senhor. Ninguém vai pegar Ele desprevenido, não. Ninguém. Jesus, deixa eu ver os irmãos. Está tão bonito. Fiz em letra de mão.
abraça o diabo, porque não tem essa palavra no coração. E nós estamos aqui, todos os cultos, recebendo e trazendo alguém para estudar. A gente passa, tem alguns que tem nojo. Uma vez um jovem, hoje ele já morreu, é o Lico. Ele parou a minha Viviane no meio da rua, numa praça, gente, e falou: manda um abraço em mim, sujo, fedido. Ele falou: o que eu queria era só um abraço da minha mãe hoje, e ela morreu. Eu olhei pra cara da Viviane e falei: meu Deus, duas doidas no meio da rua, da praça, bora abraçar ele. Você tem dentro de você essa luz. Você tem dentro de você essa potência. Deixa penetrar a luz do Senhor. Deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor usar a tua boca profética. Abaixai. Porque teme. O Senhor já me disse que Ele é contigo. Então vai. Se o Senhor disse que Ele é contigo, vai. Deixa de ser frouxo. Deixa de ser frouxa. E vai. Pregue a palavra do Senhor. Pregue ela em tempo e fora de tempo. Jesus está voltando. O que que você vai mostrar para o Senhor? O que que você vai apresentar a Ele? Remandará minha fúria, lamúria. Vai apresentar o Senhor lamúria. Se Ele disse: estou contigo, eu te chamei, desde o ventre da tua mãe, tu és meu. Vai! Vem, igreja, o rio está aqui. Vem, o rio está aqui. Pode vir. Deixa essa luz penetrar dentro de você. Deixa o Senhor fazer de você uma nova criatura hoje. Deixa o rio do Senhor, deixa essa luz penetrar. Seja o sal da terra e a luz
nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? De que vale ter tudo e não ter nada? Se dá meus lábios, não minha alma, quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Tira meus lábios da minha alma, quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar por ti. Aleluia. Eu sinto que tem mais de Deus. Eu acredito que no decorrer dessa semana o Espírito Santo ainda vai ministrar muito a gente sobre tudo que foi ministrado hoje. Eu creio que é um alinhamento realmente para a igreja de Jesus. Quando o Pai Ele nos ama, Ele nos corrige. E os frutos do Espírito, como a pastora Mara falou, ele vem na nossa vida aos poucos. Como diz uma pastora que ministrou muito a minha vida, a pastora Ali, ela dizia que se Deus derramar tudo de uma vez só, a gente morre seco e estorricado. Só para descontrair um pouquinho, mas a gente não aguenta, né? Então Deus vai derramando na porção, na medida dele sobre a nossa vida. Você que está aqui na frente pode ficar, tá? Deixa Deus ministrar você. Deus está curando. Eu ia vir aqui para dar um recado, né? Falar que o pastor não estava porque ele estava em Curitiba, mas chegou. Ele chegou. Eu até fui falar para ele mandou eu subir. E então vou dar os recados, né?
semana tem. Amanhã não tem, né? Ah, é verdade. Amanhã é culto de mulheres. Eu não esqueci, tá, gente? Tá tudo já preparado, né? O Senhor já tem alinhado. É que é tanta coisa aqui. Mas é o culto de mulheres. Você que quer participar, amanhã às 20 horas aqui na igreja, né? Se vocês viram lá, o tema é Outubro Rosa. Vai ser uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Não vai ser filmado, tá, Júlia? Já vou avisar aqui, não vai ser filmado. A gente vai bater bastante foto, mas filmagem não. Eu convidei algumas mulheres daqui da igreja para estar comigo. A gente vai fazer algo diferente, mas voltado para o que o Espírito Santo quer para amanhã, né? Para esse encontro nosso de mulheres. Então convide mulheres, tá? Depois a gente tem aquele momento de comunhão. Cada uma traz algo, né? Minha mãe vai fazer uma sopa, glória a Deus, aleluia. Tá? Pode convidar as amigas, são todas bem-vindas. Sexta-feira, mesa com Jesus. Como meu marido, ele gosta de deixar a sexta-feira, né? Sempre livre, sem nenhuma atividade, por conta da mesa com Jesus, para aqueles que não têm, né, um hábito. Então que na sexta-feira, né, nas sextas seja o momento da mesa com Jesus, né? Só que como essa semana a gente tem ação do Dia das Crianças, sábado, e tinha o culto de mulheres, a gente vai ter que fazer uma reunião bem rápida na sexta-feira, aqui na igreja, às 20 horas, né, David? Às 20 horas, você que vai servir no sábado, né? Vai estar auxiliando de alguma forma. Sexta-feira, às 20 horas, aqui na igreja, a gente vai ter um tempo de oração e vai passar, né, alguns recados importantes. Sábado, ação social Dia das Crianças, a partir das 14 horas até as 18. Para todas as crianças, tá bom? Só crianças menores de 10 anos, a gente pede que seja acompanhada dos pais. Vagas do retiro de mulheres, ainda temos vagas, tá? O retiro de mulheres dia 28, 29 e 30 de novembro. Pode me procurar a pastora Su, a Bia, para fazer inscrição. E eu acredito que é isso. Né? Mais alguma coisa? Esqueci. Verdade. Se caso alguém não tomou ceia domingo, gostaria de tomar, pode procurar o pastor Hamilton. Ele ministra ceia, tá? Para você que não pôde estar domingo. Acredito que é isso, né? Tudo certo? Esqueci de alguma coisa, né? Não, né? Tudo certo? Então, nosso pastor Fernando vai nos dar a bênção. Amém? Todo mundo bem? A palavra foi boa? Vocês estão saindo da mão da pastora? Levanta a mão quem está amando ela ainda. Bênção. Não é ela, tá? É o Senhor falando através dela. Como forma de receber que vocês têm nas suas mãos, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Muito paz, meus irmãos. Deus abençoe a cada um.